E agora, Fórmula Streets, com Paulo Gouveia, o coruja do automobilismo. Coruja, Não fui eu. tudo bem? Tudo bem, mas não fui eu. Foi sim. Não fui não, nem veio. O que foi esse negócio da Fórmula 1? Que eu não sei quem aí fechou o outro na curva e o outro foi jogado pra terra e aí perdeu ponto e isso tudo pro final. Sim, não tanto pro final que vai ocupar boa parte da conversa. Mas podemos dizer assim, vamos fazer com o Jack e o Estripador. Por partes. Vamos lá. Então, eu vou começar. Em primeiro lugar, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Muito bom. Certo? Ao senhor visitante 01, o Flávio. Certo? Flávio na área, 01. Muito bem. Bom. Seja bem-vindo. Temos visitas aqui hoje, né? E com as visitas indo e vindo do chefe, né? Que já entrou, saiu umas 2 vezes. Sim. Mas, Correria, enfim. Correria. O chefe é o chefe. Falando em correria, Falando em correria, o que eu posso dizer é assim, eu vou falar sobre 3 assuntos rapidinho. Para terminar de falar na Fórmula 1, que é o que você me perguntou logo em sequência. Aproveitar que o chefe acabou de sair. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Temos 3 assuntos curiosíssimos. Que hoje você pode notar que eu nem vim com cola, com nada. É o dia que você mais vai errar, mas vamos lá. Não vou errar, porque literalmente eu não vou ficar cantando classificação, isso e aquilo. Tivemos coisas curiosas, no caso da MotoGP, a gente teve a vitória inimaginável de Maverick Viñales, mostrando que a Honda foi o do Marques que chegou em terceiro, que aliás foi vergonhoso para ela própria. A Honda essa passou uma meia vergonha na MotoGP e uma tremenda vitória na Fórmula 1. Vamos por partes, como eu já ia dizendo. Maverick Viñales, ao contrário do Rossi, venceu a corrida em Assen, na Holanda, ao passo que Valentino Rossi tomou um capote, foi um incidente de corrida, mas ele reclama ainda da Yamaha, que não vem bem. A última vitória do Valentino Rossi foi em 2017, é uma coisa muito longa. E aí fica a dúvida, afinal de contas, quem está ruim com quem? A Yamaha com o Rossi? Ou o Maverick Viñales está bem com a Yamaha não está bem, não está boa? Esse foi o grande assunto na MotoGP. Porque ficou um processo mais... Assim, não se sabe o que acontece. Por que a mesma moto, que é igual, 2 protótipos, vai tão bem na mão do Maverick Viñales e não vai tão bem na mão do Il Dottore? Porque é de piloto. Não é só de piloto. O Valentino Rossi, qual é o grande barato dele? Qual é a grande qualidade dele como piloto? Ele é adaptivo. Raça. Ele é raçudo, é um extraterrestre, mas ele tem uma coisa que os grandes pilotos têm. Que uma vez eu discuti aqui, falando de Jim Clark, de Senna. Os caras são adaptáveis. Não tem motor, tem 4 rodas e um volante, opa, é nóis. Nós sai arrepiando. No caso do Valentino Rossi, tendo 2 rodas, ele realmente se dá muito bem. Mas já tem um tempo que ele não se acerta com a Yamaha. E realmente a Yamaha não vinha bem. O problema é que agora ele vai bem com um piloto e não vai bem com o outro. E as firmas satélites que usam Yamaha vão tão bem quanto no caso do Quartararo. Também usa uma Yamaha de 2018. Então não dá para entender o que acontece nas plagas da MotoGP. Foi uma excelente corrida, tal, mas ela teve um ritmo quebrado pela quantidade de acidentes que houveram, inclusive do Valentino Rossi. Sim. Então, assim, valeu pela primeira vitória da temporada do Maverick Viñales, valeu. Lamentou-se um pouco pela queda de Alex Rins, que liderava a prova. É uma pena, mas valeu. A Suzuki está muito viva, a Suzuki nunca esteve tão bem. A Ducati, que veio lambendo na 4ª e 5ª colocação, veio bem. Se a gente for pensar no Petrux, né? Foi realmente muito boa a corrida que ele fez, dando um nó no Dovizioso. Outro caso de a mesma moto, tudo igual, nada diferente, vai bem na mão do piloto, não vai bem na mão do outro. Mas no caso da Ducati, 4º e 5º lugares, é um processo muito mais compreensível. São 2 pilotos bons, estavam andando parelho, entendeu? Mas não dá para entender por que o Viñales saiu
Por exemplo, o Valentino Rossi saiu para baixo da 10ª posição, o Vinhales saiu acima da 5ª colocação. Já nisso daí já fala, porra, é a mesma moto. Né? Então não deu para entender que diabos acontece, né, com a Yamaha, que já vem tendo dificuldades em relação a isso. Minutinho. Primeiro, o glue a gente nunca esquece. Sim. Bom, é isso que eu queria deixar no ar, aqui, o meu questionamento em relação à MotoGP. Por que a mesma moto é tão díspare, tão diferente para um piloto e tão diferente para o outro? Sendo que na própria Ducati você tem uma disparidade muito parelha, muito pequena. A diferença está na tocada. A Ducati realmente não é muito boa no circuito de Assen. Era uma moto meio longa, ela é uma moto que não faz curva tão rápido. E é uma sequência de curvas, Assen. Entendeu? É S's em cima de S's. É uma minhoca aquilo lá, uma mini reta de 1.000 km. Entendeu? Então é óbvio que ele não vai conseguir grande coisa. Mas pontuaram, foi bem, foi ok. Mas assim, 4º e 5º lugares, ok. As duas Ducatis estavam lá. Agora, como é que um sai entre os 5 primeiros e o outro sai de 10º para trás? Não dá para entender isso, ainda mais quando está o Rossi nessa história. Sim. Né? E também provou-se que uma coisa é tão complexa, você tinha até um certo momento da prova, você tinha o Rins na Suzuki, você tinha o Quartararo, que deu um suorzinho no pessoal, e você tinha meu Deus, esqueci o nome, mas não importa. Você tinha os 3 primeiros, 3 motos diferentes. De repente, o Vinhales com a Yamaha foi e engoliu todo mundo. Ele veio lá de 5º e veio engolindo. Então aí tudo bem, o Rins caiu, o outro errou, foi para trás. É coisa normal de corrida. Mas como que a performance é tão diferente? Essa é a grande dúvida que eu mesmo estou tentando achar. E eu não vi em lugar nenhum alguém, seja da grande imprensa nacional ou internacional, dizer, olha, a Yamaha tem isso, isso e isso, por isso que dá essa diferença. Não, todo mundo faz a mesma pergunta. O que ocorre com a Yamaha de fábrica? Ninguém Entendeu? sabe. E ao mesmo tempo, por exemplo, na prova passada, o Quartararo venceu. É uma Yamaha? É. É de fábrica? Não! Tem uma assistência da fábrica, mas é uma equipe satélite. Nunca tem o mesmo recurso da fábrica. Mesmo com a Petronas bancando ali, né? Não é uma equipe pequena, mas os caras estão indo bem. E o Quartararo é um moleque novo. Ué, e aí? Entendeu? E com isso falamos sobre MotoGP, certo? Pus a minha angústia para fora. Se alguém souber, por favor, me avise. Tá? Sim. E vou falar agora sobre um assunto muito mais agradável, que é Fórmula 2. Fórmula 2, é a série B da Fórmula 1. É, mas pode se chamar Fórmula o certo seria pré-F1. Pré-F1. Porque tem todas as características que um Fórmula 1 tem, tem uma potência não muito distante de um Fórmula 1, mas é um carro assim, a motorização é igual, o chassi é praticamente igual, quem afina melhor o equipamento leva. Entendeu? E nesse final de semana, na rodada dupla que tivemos na Áustria, o senhor Sérgio Sete Câmara resolveu desencantar-se. Resolveu mostrar a que veio. Eu que já vinha achando que ele era apenas um savoir-faire. Ou seja, uma coisa que veio, deu um brilhareco e sumiu. Vazou nada. O moleque deu uma botada no sábado e no domingo que deu até um frisson, eu quase pulei da cadeira. A mulher quase me deu um tabefe no meio da cabeça, assim, vai quieto, eu tô querendo ouvir meu radinho de pia. Né? Brincadeira, não. Mas enfim. Sérgio Sete Câmara me larga na prova principal do sábado, que é mais longa, tem parada obrigatória de boxe, vale mais ponto. Ele estava lá no 15º colocado. É uma briga daqui, briga dali. Aí, de repente, ele me chega na 5ª colocação. Uia! O que o moleque fez? Soube administrar pneu, acertou na estratégia, guiou como se não houvesse amanhã, engoliu Deus e meio mundo, isso em poucas voltas.
e chegou em quinto lugar. Eu falei, poxa, que bom, com essa contagem ele se mantém no quarto lugar. Por quê? Porque além de um campeonato, o pessoal que dirige na Fórmula 2 e um pouco na Fórmula 3 tem 2 campeonatos correndo em paralelo. Na verdade, o campeonato em si e, literalmente, a pontuação para a superlicença, que é o grande prêmio. Para evitar que para que volte a acontecer o que já aconteceu com o próprio Max Verstappen. Estreou na Fórmula 1 com 18 anos. É muito novo, né? Tudo bem, Max Verstappen é outro ET, né? Sim. Mas para evitar isso, agora tem pontuação da carteira. Se demorar muito, começa a perder ponto que conquistou 2 anos atrás. Então o cara tem que se movimentar, ele tem que ser bichão. Sim. Tem que vir com sangue nos olhos. Eu falei que bom, ele se mantém em quarto lugar e ele vai atingir os 40 pontos que lhe faltam para ter a superlicença. Porque, além de tudo, o Sérgio Sete Câmara é piloto McLaren. Entendeu? E se ele conseguir a superlicença, ele entra automaticamente como piloto reserva. Sim. Já de olho na vaga do Carlos Sainz. Tá? O Lando Norris fez a mesma coisa, participou como piloto reserva, ainda disputou uma temporada extra de F2, onde foi campeão, e foi o cara que mais deu suor no ano passado pro próprio Sérgio Sete Câmara. Ele foi companheiro de equipe. Entendeu? E o Lando Norris hoje é considerado como um meme boy. Por incrível que pareça, ele é meme boy. É o cara que mais escreve bobagem no Twitter. Você rola de rir com as bobagens que ele posta. Depois na Fórmula 1 eu conto uma que o engenheiro do Lando Norris chega, né? E pede para ele se manter constantemente próximo do Daniel Ricciardo. Mas ele pergunta assim, mas eu tenho que ficar próximo dele para sempre? Para sempre. Essa foi a piada. Sim. Para sempre. Forever and never. Né? Mas enfim. Aí eu falei, bom, isso é brilhareco, voltando à Fórmula 2, domingo a corrida curta, ele está em quinto colocado, ele vai sair mais ou menos na mesma posição, porque tem inversão de grid entre o primeiro e o oitavo colocado. Quem chegou em primeiro larga em oitavo, quem chegou em segundo larga em sétimo, e assim vai, né? Quem está em quinto lugar não vai ter muita diferença, quinto e quarto colocados, né? Aí, resultado da brincadeira, o que o Sérgio Sete Câmara faz? Começa com uma prova difícil, perdeu a colocação, blá, 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 blá. Nas 15 últimas voltas, não, nas 10 últimas voltas, o bichão injetou sangue nos olhos, passou um, passou outro, aproveitou, soube administrar melhor o pneu, porque não tem parada de boxe, e engoliu 2 assim, de uma vezada só. Resultado, as 5 últimas voltas ele estava já liderando com uma folga de mais de 1 segundo. E pela primeira vez na Áustria, desde 2017, não se viu um piloto no posto mais alto do pódio, tocando hino nacional e tudo mais. O Sérgio Sete Câmara, apesar da inconstância, ele é bichão. Sim. Essa é a moral da história. Ao contrário do que se passa na MotoGP, que até agora eu não entendi, o Sérgio Sete Câmara me impressionou. Ele tem mais 2 rodadas, ou seja, em Silverstone corre-se pela última vez. É um campeonato curto. Tá? Eu acho que é isso, tem mais 1 ou 2. Eu confesso que tem uma disparidade na imprensa isso daí. Então, ele se conseguir manter entre terceiro e segundo, ele tem pontos de sobra na carteira para superlicença e consegue praticamente virar o cara da vez na McLaren, tá? Já que ele tem um contrato com ela. E agora, de uma vez por todas, falando de Fórmula 1, é algo assim que a gente pode resumir desse jeito. Então, que tal de uma semana de corrida horrorosa, que foi na França, uma corrida chata, malemolênga, sem A e sem B, corrida previsível até dizer chega. E na semana seguinte temos a melhor corrida do campeonato até o momento. Que foi essa última. Cara, eu quase plantei bananeira no sofá. É sério, é uma coisa do outro mundo. Primeiro lugar, as punições, que é meio ridículo, mas eu sou engraçado. O Hamilton e o Bottas ficaram com uma corrida assim... Sem nada, sem pé, sem cabeça. E aí, assim, porque estava esquentando o carro...
tal. Então vamos andar maneirinho. Você viu o Hamilton nessa prova? Não. Você viu o Bottas só em terceiro o tempo todo. Opa. Tomou passão do Norris. Tudo bem, tem um pouco mais de carro, recuperou. Mas eu acho que o mingau e o café do Bottas ficou só nas 3 primeiras corridas. Deve ter esfriado o café, deve ter azedado o mingau que ele fala que ele toma toda manhã. Voltou a ser aquele piloto que soma para a tabela. Entendeu? Eu acho que ele perde o seu lugar. Outro que me decepcionou profundamente nessa corrida, aliás, eu acho que até o próprio piloto anda decepcionado com ele mesmo, foi Pierre Gasly. Fora da zona de pontuação. Só que ele guia o mesmo carro do Verstappen que venceu a prova. E aí? Que não só venceu a prova, como colocou a Honda, que estava há 13 anos sem ver a fuça de um pódio. A última vez que a Honda subiu, ela era equipe de Fórmula 1 e ganhou com Jason Button, que foi a primeira vitória dele na F1. Na Hungria. Tem quase exatos 13 anos essa história. 13, 14 anos quase. Sim. Entendeu? Então, é o caso de perguntar, o que acontece com o Gasly? Entendeu? Tá a 8 provas tomando um sabão que dá até medo. É quase a mesma... Quase o mesmo chuá que o George Russell tá dando em cima do Robert Kubica. Ah, mas a Williams tá andando lá atrás. Mas não importa. Tá 8-0. Ah, mas o Kubica tem uma de deficiência física e tal. Pois é. Mas ele achou que conseguiria andar à frente. Só que ele tá sempre 1 segundo, 2, 1 segundo, 2 atrás do George Russell. Então era o caso de ele nem tentar fazer isso. Ele teve treinos para checar isso. Mas o patrocínio principal da Williams é a petroleira Orlen, que veio do próprio Kubica. É um baita de um patrocínio, é principal sponsor. Tá no lugar da Martini. Entendeu? Então é o que está mantendo a equipe de F1 andando. Então essas pequenas decepções me assombraram. Agora, em compensação, as coisas que me agradaram foi saber que a Sauber pontou com os 2 carros. Entendeu? Pela primeira vez, em 8 corridas, na primeira temporada, o Antonio Giovinazzi literalmente fez a pontuação dele. Chegou bem. Aí eu pergunto para você, o que aconteceu com ele? O chefão da Sauber, certo? O francês, ele é francês, sim, que eu não vou lembrar o nome agora, porque a emoção é muita, né? Catou o moleque pela tabela, correu atrás dele pelo paddock para cortar a madeixa. Passar a tesoura, promessa é promessa, principalmente com o seu chefe. Sim. Ele correu atrás e deu uma tesourada, tá lá na internet. Eu achei hilário. Foi, sabe, o que é legal de ver numa equipe que foi a Sauber é que o espírito da Sauber, uma coisa meio de casa, aquela coisa meio que é a equipe é suíça, né? É ter esse lado ainda meio agradável. É uma equipe com bom feeling, um bom ambiente, né? E é uma equipe Ferrari. Sim. Então, normalmente, quando a Ferrari vai bem, Sauber e Haas tendem a andar bem. Quando a Ferrari não está bem, meio que replica isso. O Kevin Magnussen, por exemplo, ele falou assim, eu tirei esse 5º lugar, não sei de onde. Que realmente o carro não vinha bem, né? Eu tô louco para ver o Drive to Survive, aquele documentário que a gente comentou há um tempo atrás. Eu quero ver a 2ª temporada. Deve ter coisa boa para dar risada ali. Meu Deus, principalmente o Günther Steiner, para quem acompanha o Twitter, o homem só fala bobagem e bobagem pesada. Do tipo, eu vou ferrar com tudo isso, eu vou fazer isso. Então ele é um cara assim meio sem meios termos, meio sem filtro, né? Então ele aproveitou essa onda do Drive to Survive para tomar esse tipo de coisa. Bom, e por finalmente podemos citar o Leclerc. O Leclerc, ele fez um corridaço, ele fez uma excelente pole, ele foi bem legal.
Então, o que aconteceu? Onde ele errou? Ele errou nas 10 últimas voltas, não soube preservar o pneu e não soube administrar a diferença dele. Então, obviamente, que o Verstappen, que soube fazer tudo isso, deu passão no Bottas, deu passão em Vettel, deu passão em Deus e meio mundo. Vettel, esse que foi o administrativo, foi até bem, mas foi muito administrativo e foi disputar roda com roda. Então, mas ele pode jogar o cara pra... Não é que jogou fora, existe uma coisa chamada linhas de ataque na curva. Lembra do Apex, que uma vez eu falei para você? Então ele pode perfeitamente, para defender a linha dele, ele pode espalhar um pouco. Ou o cara recuou ou vai bater. Então tem que tomar decisão rápida. No caso, houve o toque com roda quando Leclerc se percebeu que ele estava do lado. Mas ele já estava na linha mais externa. Tem asfalto do lado? Tem, mas ele vai perder tempo. Foi o que aconteceu. E detalhe, o Verstappen abriu em 2 voltas 2,5 segundos. Sim. Não havia carro, ele não ia aguentar mais tempo, entendeu? E eu quero ver roda com roda, criatura, eu quero ver disputa. Sim, do que chegar, o que é aconteceu legal. no Canadá, porque obviamente a FIA ficou com medo de punir o Verstappen, entendeu? Por causa da repercussão que teve a punição do Vettel, que para mim foi uma barbaridade. Tem que considerar? Tem que considerar. Cada autódromo tem uma característica muito própria. Não é um campo de futebol que é o mesmo em qualquer lugar. Entendeu? Que são 4 linhas. Então, assim, eu acho que foi limpa a disputa. Ele é roda com roda. Se você for olhar a disputa entre René Arnoux e o Gilles Villeneuve em Dijon, em 79, se não me engano, 79, 80, não lembro o ano, a disputa não é roda com roda, a disputa é chassi com chassi. Os dois vão se tapeando, mas vão se respeitando. Depois eu te mostro. Mas é uma disputa assim, que pode mais, chora menos quem pode mais. Sim. Então, como você pode ver, tive bastante assunto. E hora dos nossos patrocinadores e nós ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado, Corujinha. Agora de resto, semana que vem o que tem? Não vai ter muita coisa, mas trarei mais umas fofocas e babaleias. Ah, então beleza, então. Muito obrigado, Coruja. Eu que agradeço Até semana ao que vem. espaço e desculpa ter dado essa acelerada, mas é assunto que você isso viu aí, que... muita coisa. Tá vendo? Não precisei nem trazer cola.